pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos hoje para um conteúdo importante, todos são importantes, mas esse nós vamos falar, né, calmamente, resgatando alguns conteúdos lá do seu oitavo. Então, se você sentir alguma dificuldade, eu sugiro que você assista às aulas anteriores sobre sujeito, predicado, sobre período simples e período composto, porque nós trataremos desta temática hoje. Então, olha só. Nós vamos falar sobre o período composto por subordinação. Na aula anterior, eu conversei com vocês sobre as orações coordenadas, que é um período composto por coordenação. Hoje, nós iremos falar sobre o composto por subordinação. Afinal de contas, o que é isso? Sempre falei para vocês e volto a dizer, traga para o seu dia a dia. A coordenada, eu digo para vocês que é a relação de amizade. A oração coordenada é aquela, você precisa de um amigo, mas você fica na sua casa sem ele, você passa alguns tempos sem vê-lo. Então há uma relação de amizade coordenada, de independência. Você precisa do seu amigo como você precisa dos seus pais? Não. Então nas orações coordenadas, você tem ali a independência. Um termo, uma oração não depende da outra. Tá? Acho que fica fácil para você entender essa relação de coordenação. Pense nos seus amigos. Gosto deles, fico junto com eles, me uno a eles, caminho com eles, mas não dependo deles, certo? Essa é a nossa oração da aula anterior, orações coordenadas. Hoje nós iremos tratar das orações subordinadas. Então agora você vai pensar nos seus pais. Você tem uma relação de subordinação com os seus pais. Por quê? Porque você depende dos seus pais para muitas coisas. Há uma relação de dependência, então a gente chama isso de subordinação. O que vem a ser a subordinação, então? Explicando aqui, né? Quando a oração ela é composta por mais de uma oração e esta relação se dá por dependência. Então eu tenho aqui uma de coordenada para você entender. Então, esse período aqui, só para você fazer aí seu raciocínio, este período é coordenado. Eu estou com saudade dos meus alunos. Vejam, essa oração não precisa dessa. E quero encontrá-los. Então, aqui, ó, eu tenho uma oração e outra com a relação de independência. No período composto por subordinação, você vai ver a diferença. Eu comprei um livro, primeira oração, e li este livro em dois dias. Aqui eu tenho uma oração independente da outra, orações coordenadas. Na subordinação, vejam, eu sabia. O que é que eu sabia? Eu sabia que leria aquele livro em 2 dias. Vejam, esta é a minha primeira oração. Aqui também era a minha primeira oração. Mas percebam, é possível parar por aqui? Não. Essa oração aqui, ela depende, precisa da anterior. Aqui não depende, aqui não precisa. Eu acrescentei essa porque eu quis. Então, as orações, né, do período composto, elas podem ser por coordenação ou por subordinação. E aqui nós vamos estudar hoje as subordinadas, o período composto por subordinação. No período composto por subordinação, eu levanto o princípio de aliança. Por quê? Porque as duas frases, elas unem-se umas às outras, completando o sentido da mensagem. Também posso aplicar o princípio de soberania, onde a oração primeira é a principal. Mas vamos tratar disso agora. Então eu entendi que o período composto, ele pode ser chamado de período composto por coordenação, onde as orações são independentes, e pode ser chamado de período composto por subordinação, onde uma oração precisa, necessita da outra. Trabalhando esse contexto de período composto, nós vamos então entender como é a relação das orações
né, subordinadas, tá? Então, as orações subordinadas, elas são formadas, né, dentro do período composto. Nós vamos estudar, então, essa relação entre elas. Então, vamos lá. Como que eu faço um período composto? Primeiro, eu tenho uma oração chamada de principal. Tá? Que oração é essa? Eu vou pegar aquele exemplo anterior, ó. A oração que eu vou usar como principal vai ser essa, ó. Eu sabia. O que é que eu sabia, gente? Bom, depois, além da oração principal, eu tenho uma conjunção integrante. Vocês lembram das conjunções que nós estudamos? Então, eu tenho uma conjunção integrante, que pode ser o que, na maioria das vezes, é ele, ou o se, certo? Vejam a regrinha que eu ensinei para vocês. Quando que eu vou saber, professora, que esse que e esse se são conjunções? Que, se você não conseguir substituir esse que pelo o qual ou pelas quais, ele é conjunção. O se, quando você utiliza ele sempre depois do verbo. Então, você vai ver, eu sabia que, eu sabia que leria este livro em um dia, ou 2 dias, né? Então, aqui, olha, essa é a minha oração principal. Esta aqui, esse aqui, será o meu período. Então, eu vou até trazer para cá, que acho que vai ficar mais fácil para você entender, né? Eu sabia que, conjunção integrante, né? Eu sabia que leria este livro em 2 dias, ou em um dia, como eu coloquei ali atrás. Então, aqui, olha, eu tenho a minha conjunção integrante. Por que integrante? Porque ela integra a oração principal à minha segunda oração, que é a minha segunda oração subordinada. Que oração é essa, então? É aquela ali, que seria leria este livro em 2 dias. Então, isso aqui é um período composto por subordinação. Ele é formado por uma oração principal, por uma conjunção integrante e por uma oração subordinada. Certo, queridos? Isso é um período composto. Vamos lá agora para um exemplo fácil para vocês. Então, vou colocar alguns modelinhos de oração para a gente formar um período composto. Então, vamos lá. Uma OP é a minha oração principal. E aqui eu vou ter uma OS, uma oração subordinada. Então, eu vou ter assim, ó. Eu quero. Ele sabia. Nós queremos. Vejam, aqui eu tenho as orações principais, tá? Não sei se você vai lembrar, mas eu vou escrever aqui embaixo para te ajudar. Oração principal. Essa é a oração principal do meu período composto por subordinação. E agora eu preciso completar, estão vendo? Eu não posso fazer um texto assim, eu sabia, eu quero, nós queremos e ponto. Não dá. Não dá por quê? Porque tem que haver, precisa de um complemento, precisa de uma outra oração. Então, eu quero, vamos fazer aqui a nossa conjunção. Que, eu sabia que, nós queremos que.
Então, oração principal, a minha conjunção e agora eu vou fazer a minha oração subordinada. Eu quero que você volte. Tem que ter sempre outro verbo na segunda oração. Eu sabia que você viria. Nós queremos que você retorne. Então aqui eu tenho orações subordinadas ou período composto por subordinadas. Então as nossas orações subordinadas, elas serão essa segunda oração, certo? E agora nós vamos fazer aqui alguns exercícios para fixar esse conteúdo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as 3 partes, né, necessárias para formar um período composto por subordinação, para você fazer esse exercício na sua casa e gravar bem esse conteúdo. Então, nós vamos fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar a oração principal. Aqui, vamos fazer assim, nós vamos colocar a conjunção. E aqui nós vamos colocar a oração subordinada. Então vamos lá. Olha lá. Vamos fazer 4. Então olha lá. Eu quero. Ela falou. Eles disseram. Você sabia. Aí eu venho aqui, ó. Então, isso aqui é a minha oração principal. Isso aqui vai ser a conjunção integrante. Vamos colocar o nomezinho dela aqui. Integrante. E vamos fazer a relação. Eu quero que... Então, vamos lá. Que... Vamos para a subordinada? Que você volte. Ela falou que nós iremos jantar. Eles disseram que não irão ao jantar. Você sabia que eu não poderia ir ao jantar? Então, gente, olha que fácil. Isso aqui é o seu período composto por subordinação. E ele será formado, então, por uma oração principal que tem relação de dependência com a oração subordinada. Essa sua oração principal é formada por um sujeito, um verbo transitivo ou intransitivo, que irá ser conectado, ligado pela conjunção integrante que ou se, depende de como você vai fazer a tua primeira principal, e você terá como resultado a integração à sua oração subordinada. Então, vejam o que é a subordinação. Eu quero não funciona sozinho, ele precisa da subordinada. O você volte não funciona sozinho, não manda uma mensagem sozinha. Então você tem aqui uma relação de dependência. É aquilo que eu comentei com vocês no começo da nossa aula. Você depende dos pais. Então essa é a relação de subordinação. Esta oração está subordinada a esta. Então nós temos um período composto, porque verbo
verbo, né? Então, eu tenho verbo na primeira oração e eu tenho verbo na segunda. Quantos verbos eu tenho? 2, pode ter muito mais. Mas se eu tenho 2 ou mais, período é composto. E ele é composto por coordenadas ou subordinadas? Aqui, subordinadas, né? Subordinadas, porque esta oração está subordinada àquela. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e agora eu vou fazer aqui rapidamente a diferença entre as... Vou apagar essas duas últimas aqui e vou colocar um período composto por coordenação, só para você entender a diferença que existe entre eles. Então, vamos fazer aqui uma linha separando, né? Agora eu vou trabalhar aqui o composto por coordenação. Então, esse aqui, ó, é composto por subordinação, certo? Então, essas duas orações aqui, elas são compostas por subordinação. E eu vou fazer um período composto por coordenação para você ver a diferença. Aí você vai entender direitinho o que é um período composto por coordenação. Vamos lá, não tem principal, não tem. Você pode começar tanto pelo começo quanto pelo final de uma oração, tanto faz ela estar lá no final quanto ela vir para cá, faz diferença. Então, olha lá. Maria trouxe lanche. A minha oração aqui não é integrante, é uma conjunção. Opa. Coordenativa. Tá? Então, assim, Maria trouxe lanche e dividiu comigo. Então vejam, ó, isso aqui é um período composto por coordenação. Isso aqui é um período composto por subordinação. Veja a diferença. Primeira oração, posso por ponto, não tem prejuízo de informação. Segunda oração, dividiu comigo o lanche, né? Eu poderia colocar essa oração também. Então, as duas são independentes. Não existe subordinação. Aqui é a amizade. Você tem o seu amigo, você caminha com ele, você gosta dele, você sai, você divide seus afazeres, tudo com ele, mas você não depende. Aqui não, tá? Então, vamos só para mais uma para a gente encerrar. Josué fez o trabalho. Vou usar uma adversativa. Mas esqueceu de enviar. Então vejam, eu tenho, né, aqui um período composto por subordinação, onde as orações se relacionam de forma dependente. Aqui eu tenho um período composto por coordenação, onde as orações, elas relacionam-se de forma independente. Certo, queridos? Eu espero que você tenha entendido, que você faça os seus exercícios, né? Quero que você dê uma estudada. Eu vou passar para vocês um pouco de estudo, tá? Para vocês não esquecerem de estudar este conteúdo. Ele vai ser pré-requisito para nossas análises. Então, eu quero que você estude os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, que você estude, deixa eu ver, você tem ali as tuas orações, né? Estude o sujeito, estude o predicativo, né? Os predicativos, o que são predicativos, nós fizemos aula agora há pouco tempo, né? Os predicativos, estude também os complementos nominais, tá?
porque nós precisamos estudar esse conteúdo. Dê uma olhadinha lá no seu livro, tá bom? E você vai ter então que dar uma olhadinha para que nós possamos verificar e fazer a próxima aula acontecer sobre as orações subordinadas. Elas serão então ministradas a partir dessa sua bagagem aí de conteúdo. Certo, queridos? Eu espero que você tenha entendido e eu desejo que você faça um bom estudo na sua casa, tá bom? Um abraço!